Fala galera, mais um papo com o Investe Bruno. Hoje a gente tem um convidado super especial aqui, senhor Christian Vernizzi. Se apresenta aí pra galera. Quem é você? Quantos anos você tem? O que você faz da vida? Sou o Christian, que nem o Bruno falou, tenho 24 anos hoje. Moro em Curitiba, nascido e criado, mas tenho um pezinho aí na Faria Lima. Hoje estou como sales trader, né, que é operador de mesa para uma corretora. E é um pouco disso daí. Não sei se Pô, e cara, como é que foi a tua trajetória aí? Tu sempre quis trabalhar com o mercado financeiro ou antes você já foi para outros caminhos? Na verdade, não. É até curiosa essa história, porque eu tenho formação em engenharia química, né? Nada a ver com o mercado financeiro. Me formei em engenharia química pela Federal aqui do Paraná. E, e um pouco antes de eu me formar, eu comecei a trabalhar na Ambev, né? A cervejaria, na parte do business, né? E aí foi quando eu comecei, assim, minha carreira no mercado de trabalho, ainda muito distante do mercado financeiro, era mais parte de gestão ali, análise de vendas, enfim, projeções e tal. Mas, apesar de não ter nada a ver com o mercado financeiro, foi uma experiência muito boa, assim, para mim, profissionalmente. Eu cresci bastante ali, enfim, cabeça profissional mesmo, né? Porque até você, de fato, se inserir no mercado de trabalho, você ainda tem uma mentalidade muito de faculdade, né? Pô, tem que fazer um trabalho, tem que fazer uma prova, tem que estudar. O mercado de trabalho é muito competitivo, é outro ritmo, né? Tem que entregar resultado, você tem que se destacar, é uma parada diferente. Então, ali que eu consegui crescer nesse sentido. E aí, enquanto eu estava ali trabalhando na Ambev, eu comecei a receber um salário, logicamente, e passei a pensar o que eu poderia fazer com esse salário, né? E foi aí que eu comecei a, de fato, entrar no mundo dos investimentos, né? E aí, nesse sentido, eu sou muito grato a todos os influenciadores de finanças aí, porque cara, sem pessoas como o Bruno aí e outras pessoas também que têm feito trabalho de educação financeira de maneira séria aí, né, de fato tentando ajudar as pessoas, eu não teria conhecido esse mundo, né? Então, sou muito grato a todas essas pessoas, porque foi aí que eu dei o primeiro passo, comecei a ver vídeos no YouTube, acompanhar alguns influenciadores que na época eram grandes, né? Foram meio que os primeiros aí que começaram. E eu acompanhava eles, comecei a aprender ali com esse pessoal e eu descobri que, pô, eu gostava bastante, né? Então comecei a investir ali o meu salário, aquela história todo mês, é, ter essa disciplina, né? E comecei a aprender e a desenvolver gosto cara, quando eu quando deu esse clique na minha cabeça que, pô, é isso que eu quero para minha vida, eu ainda estava na Ambev, mas já comecei a. Eu sempre fui muito empreendedor, até dando um passo para trás aí, para falar um pouco da minha história empreendedora. Antes de Nambev, eu já tinha fundado uma cervejaria, né? Uma cervejaria com alguns amigos meus da faculdade. Então, sempre tive uma cabeça muito empreendedora, assim, de querer fazer negócio e ter o meu próprio negócio, gerir ali um business, né? Então eu estava com essa cervejaria e a minha mente empreendedora, juntando com a parte de mercado financeiro, acabei tendo uma ideia aí de criar a StockFi, né? Aí começa a entrar um pouco na história da StockFi, que, resumindo a história, a ideia era criar uma rede social nova, só que nichada, né? Onde o foco ali seria uma comunidade para investidores, pessoas que estavam iniciando nesse mundo, também não tinham muito contato, queriam aprender, e também unir eles com esses influenciadores que estavam começando aí sua trajetória na parte de educação financeira, né? Então era para facilitar esse contato, porque às vezes as grandes redes sociais não favorecem muito quem está começando, e então a ideia era facilitar isso, e aí eu comecei a bolar essa ideia na minha cabeça, comecei a contatar alguns amigos meus que tinham expertises diferentes, poderiam agregar no negócio, e a gente começou a bolar ali a plataforma, né? E as coisas foram acontecendo de tal forma que eu ainda estava trabalhando na Ambev, mas levando junto a parte da StockFi, até que o João Kepler, ele é um dos maiores, na verdade ele é o maior investidor em startups do Brasil,
né? E ele lançou um desafio, ele é amigo pessoal lá do Thiago Negro e tudo mais. Ele lançou um desafio de startups. Então, qual que era esse desafio? As pessoas que tinham uma ideia ou já estavam iniciando um negócio, em fase inicial, claro, né? Tinham que bolar um vídeo, meio que fazendo um pitch ali de, acho que era 1 minuto, se eu não me engano. Tinha que fazer um pitch de 1 minuto ali, postar no Instagram e marcar lá o João Kepler e tal, falar que estava participando do desafio. E aí, cara, eu fui meio despretensioso, até porque a plataforma estava bem no início, a gente não tinha nem terminado o MVP ainda. E aí, cara, fiz esse. Opa, Tu lembra mais ou menos qual era a história que tu contou nesse pitch aí? deixa eu ver se eu lembro. Ah, cara, eu falei basicamente isso que eu falei pra ti aí, né? Eu levantei o problema, e mostrei a solução, né? Que tipo hoje os influenciadores de finanças que estão iniciando são muitas vezes prejudicados aí pelas grandes pelos grandes meios de comunicação que tem, né? Por conta do algoritmo e tudo mais. As pessoas que querem começar a investir acabam que não conseguem ter um contato próximo aí com os educadores financeiros, não conseguem muitas vezes tirar suas dúvidas pessoalmente. Até se você compra um curso de um cara grande, você nunca vai falar com ele, você vai falar com um time de suporte e tal. E pela plataforma ali teria esse contato, né? E dentro da plataforma teria também a venda de cursos, né? Não era só para as pessoas interagirem e facilitar o aprendizado, também ia ter um marketplace de cursos ali onde os educadores financeiros poderiam vender. Então aí onde que entra a monetização. Expliquei um pouco da monetização também, né? Que ia ser uma taxa ali da venda de cursos e também uma mensalidade, né? Por via assinatura. Era bem numa época que plataformas por assinatura estava começando a bombar aqui, né? Então, acho que esse foi um ponto positivo também no nosso pitch. Resumidamente foi assim, né? Eu meio que falei bem na boa, assim, qual que era o problema, que a gente queria solucionar, e acho que fez sentido, porque daí o João Kepler foi divulgar lá os 4 finalistas, né? A ideia era que os 4 finalistas fizessem uma live com ele, e aí ia ter uma votação lá, e quem vencesse dentre esses 4 ganhava um investimento de 10 mil lá do João Kepler, né? E daí, cara, mandei esse pitch, é, aí eles selecionaram lá 3 candidatos e eu não sabia que era 4. Eles selecionaram 3 e falaram, não deu, tá de boa, né? Tem problema não, vamos tocar aqui o barco e focar no nosso negócio, né? Até que foi putz, não lembro o dia da semana, mas eu tava de home office, já trabalhando pela Ambev por conta da pandemia e tudo mais. E aí, cara, eu lembro que o meu Instagram, assim, pipocou. Era o João Kepler me mandando uma mensagem no direct, falando: Ô, Christian, acabei de ver aqui o teu pitch, não sei o que, e você foi o quarto selecionado. Vai se preparando aí que hoje à noite a gente vai fazer uma live e tal, não sei o que. Daí, cara, eu olhei aquilo lá, eu até li pra minha namorada que tava do meu lado, e ela falou, ai, para de me zoar e tal. Eu falei, não, é sério, olha isso aqui. Daí ela veio, olhou, daí a gente ficou meio abismado, assim, surpreso. E aí, cara, foi um nervosismo até chegar à noite, né? Eu tava preparado, mas a gente fica nervoso, né? Ainda mais com esse tempo ali entre eu receber a mensagem e fazer a live, fiquei mega ansioso. Mas daí chegou lá na hora da live, os 3 primeiros apresentaram, aí depois eu apresentei o pitch e assim, não vou dar nenhuma justificativa e tal, mas tinha uma startup, os caras eram bons, eles eram muito bons, era um aplicativo de mentoria, tipo, para pessoas que estão no ensino médio, para ter um mentor para depois ir para a faculdade e conseguir entrar no mercado de trabalho, né? Era mais ou menos assim o aplicativo dos caras. E eles estavam em peso na live. Tinha, tipo, sei lá, 100 pessoas, amigos dos caras, né? E aí o chat bombava dos caras, né? Não sei se isso influenciou ou não, mas os caras eram bons de qualquer forma, parabéns para eles, eles acabaram vencendo daí. Né? Mas assim, foi uma baita experiência fazer uma live com o Kepler, eu fiz o pitch ao vivo lá para mais de 1.000 pessoas, foi uma experiência bem legal, assim. E aí, depois desse pitch, a gente continuou o trabalho normal aqui e começamos, na verdade, a gente já estava um pouco nesse ritmo aí de contatar novos educadores financeiros, né, apresentar
qual que era a ideia, ver se topavam ou não e tudo mais. E por parte dos educadores financeiros tinha uma outra proposta por trás, que era criar um mastermind, né? Era criar um grupo ali de educadores financeiros, que lógico estariam na plataforma ajudando os novos investidores, mas que também estariam se ajudando a crescer, né? Porque, que nem eu comentei, quem começa é muito difícil. Então, essa é um pouco da ideia. Então, eu vendia essa ideia para os educadores financeiros que eu encontrava na internet, que eu via que tinha perfil, assim, para estar com a gente. E aí a gente foi começando a montar esse grupo, né? A gente começou a montar esse grupo, a gente chegou a ter, acho que 16 educadores financeiros com a gente. E a gente estava meio que preparando ali o negócio para fazer um lançamento, né? Que naquela época também estava muito em alta essa palavra, lançamento, né? Érico Você Rocha. ia fazer um lançamento da assinatura para clientes, é isso? Isso, exatamente. Era essa ideia, porque é, sem tráfego pago é difícil você atingir um número exponencial de pessoas. Inicialmente, eu imaginei que com os educadores financeiros divulgando a plataforma, que isso daria alguma atração ali no início, pelo menos para a base de seguidores deles, né? Mas não foi muito que a gente viu, acabou que a divulgação ocorreu de certa forma, mas não veio uma base muito forte aí dos seguidores dos educadores financeiros, então eu pensei, o melhor vai ser ir focando as energias e tentar fazer um grande lançamento. E aí foi indo assim, a gente foi fazendo mastermind, que a gente fazia reuniões a cada 2 semanas, né? O pessoal se ajudava, a gente foi criando até um nível de amizade ali entre a galera, que foi bem legal. E aí, é, e aí que aconteceu? E aí a gente foi se preparando para o lançamento, né? Então, eu tinha 4 pessoas me ajudando na plataforma, parte de vídeo, parte de códigos, mas eu tive que aprender muita coisa também, porque é uma equipe enxuta, então, cara, eu tive que aprender programação, que eu nunca mexi com isso de fato. Tive uma matéria na faculdade, mas não era nada a ver. Tive que aprender tráfego pago. Cara, eu estudei muito disso. Hoje eu considero que eu entendo bastante de tráfego pago, porque eu tive que estudar bastante. Cara, marketing, eu tive que aprender um pouco de tudo, até porque eu estava meio que liderando o time, então eu tinha que saber dar pitaco em cada área, né? E aí, e aí a gente foi fazer o lançamento, né? Tinha um planejamento sinistro, assim, de mais de um mês de planejamento, quando começava a lista de e-mails e não sei o quê. E a gente começou a disparar os anúncios, né? Onde a gente divulgava que ia ter um grande evento online com mais de 15 educadores financeiros para ensinar a dar o passo a passo. E aí a galera que tinha interesse em começar a aprender, né, sobre investimentos e tudo mais, falava, porra, 16 educadores, não sei o quê, e aí começaram a se inscrever. A gente teve mais de 1.000 inscritos no evento, que assim, eu pensava que ia ser mais, para ser bem sincero. Mas ao mesmo tempo, como estava um período de muita gente querendo fazer lançamento e muita gente investindo em tráfego pago, acabou que o lead ficou muito caro, né? Eu estou falando aqui termos técnicos, mas eu acredito que dá para entender. O lead ficou muito caro, então, considerando todo esse cenário ali, eu acho que foi até um resultado razoável, até para o budget que a gente estava disposto a investir, né? E aí, cara, mais de 1.000 inscritos ali, e aí chegou o grande dia. Não sei se ia fazer uma pergunta. Não, não, pode continuar. Ah, tá. E aí chegou o grande dia da gente fazer o evento, né? A gente se dividiu entre os educadores financeiros, quem ia falar cada tema e tal. Eram 7 dias de imersão, cara, com aulas todos os dias. E a ideia era que no final eu poderia aproveitar esse espaço para também apresentar a plataforma e ver se tinha interesse ali naquele público em entrar na plataforma, enfim, e Aí usar a Stockify. foi o lançamento do aplicativo, né? Isso, foi quando a gente fez o lançamento do aplicativo. A plataforma em si já estava aberta para o pessoal assinar, já tinha alguns assinantes e tudo mais, mas a gente imaginou ali que lançando o aplicativo, junto com todo esse evento, né, do lançamento, ia dar uma bombada maior.
O que a gente acabou vendo na prática, o evento assim foi muito massa. Foi muito massa mesmo. Eu nunca vi alguém é, fazer um evento desse tipo, né, sem ser os caras gigantescos que investem milhões para fazer um evento. Fazer um evento com, pô, 15 educadores financeiros, 7 dias de aula, cobrindo todos os temas. Era um curso aquela parada, 7 dias, mano. Só que o que eu acabei vendo até depois fazendo um debriefing, né, do lançamento, é que as pessoas não estão muito dispostas a ficar ali 7 dias fazendo aula, acaba ficando muito maçante e tal. Mas enfim, voltando ali ao lançamento, a gente chegou lá, fez os 7 dias de imersão, foi uma semana mega cansativa, principalmente para mim que estava em todos os dias, né, tanto na tarde quanto na manhã, que manhã tinha tira dúvidas, né? Então foi uma semana mega cansativa. E aí chegou lá no último dia, eu fiz um pitch que eu considero que ficou muito sinistro. Tipo, eu até estudei muito o pitch lá do Steve Jobs no lançamento do iPhone, né? Quando ele fez o lançamento. Eu estudei bastante e eu tentei seguir um pouco a linha dele, né? Então fiz o pitch lá no último dia e tiveram, relativamente ao pessoal que estava acompanhando, foi uma conversão muito boa. Foi tipo quase 40% das pessoas que estavam assistindo assinaram a plataforma. Então esse foi um dado muito legal. Só que o grande problema foi esse que eu até já dei um spoiler aí, que a maioria da galera que de fato se inscreveu Não assistia. acabou não acompanhando o evento como a gente esperava, né? Acabou desistindo no meio, sei lá, Tu ficou tem cansado. uma noção de uma porcentagem aí desses 1.000 inscritos, quantos assistiam mais ou menos todo dia? Cara, começou ali acho que com metade e aí foi caindo. Aí eu não lembro quanto chegou lá no final, mas começou com mais ou menos metade dos inscritos. E Pô, aí, tipo, a minha visão foi é, lançamento muito longo, com um evento muito grande, não dá boa. Tem que ser tipo um dia. É a minha impressão. Tem que ser uma parada só. as E pessoas aí, querem tudo imediato, né? exato. Você tem que passar o conteúdo ali e aí no final já vender o que você tem para vender, porque, cara, todo mundo vende alguma coisa, né? Esse preconceito o cara quer vender. É óbvio que ele quer vender o trabalho dele, entendeu? Então, tipo, tem que passar ali o conteúdo e depois já passar ali o que você tem para oferecer pro público. Quem quiser quer, quem não quer também não quer e tudo bem, né? Boa. E, cara, no business do Mastermind lá, o que que tu avalia que deu certo e o que que tu avalia que deu errado? Pelo menos pra mim foi uma coisa muito rentável e valeu muito a pena eu ter comprado a tua ideia quando eu entrei, né, no Mastermind. Mas o que que tu achou que deu certo aquela estrutura ali? O que que tu achou que não deu? Cara, pensando assim, eu acho que a ideia era muito boa, porque além de ter, explicando para o pessoal, além de ter as reuniões entre os educadores financeiros e que todo mundo se ajudava, né, dava sugestões como podia melhorar e tudo mais, a gente também tinha workshops esporadicamente, uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, enfim, onde a gente trazia pessoas que eram experts em determinado tema que fosse auxiliar os educadores financeiros a exercer o seu trabalho. Então, sejam que nem uma vez a gente trouxe um cara que era de cinema, né? Então o cara passou várias dicas na parte de filmagem, de câmera, YouTube e tudo mais. E eu acho essa ideia muito boa. Tipo, eu acho que dá para extrair muito valor para quem faz parte do Mastermind. Mas eu não sei o porquê, não sei se é por questão de tempo, eu sei que alguns eram por questão de tempo, mas vários deles acabaram que não conseguiam participar com tanta frequência. No começo era muito top, no começo era quase todos ali participando, mas aí foi passando o tempo, um já não podia porque tinha tal compromisso nesse horário e tal, e os horários acabavam não batendo, e aí algumas pessoas acabaram não participando, aí o outro foi saindo e tal. Não sei o que pode ter acontecido, se foi realmente essa questão de tempo ou faltou a gente botar mais lenha na fogueira, né? É, trazer outras pessoas também, não sei. Até você poderia dar uma opinião aí, não sei o que você achou.
A causa disso é complicado, né? Analisar por que que caiu, né, a aderência da galera. Mas eu fui participando enquanto dava, né? Enquanto fazia sentido. Mas aquele momento que começou a, pô, repetir muitas pessoas, as ideias acabavam sendo a mesma coisa, começou o negócio a perder sentido Sim, até que acabou. Mas enquanto rolou mesmo, pra mim, porra, foi um puta do investimento, cara. Eu tive clientes ali dentro, tive pessoas que eu conheci que faço parceria até hoje, amigos, a você, enfim. Pra mim sim. foi um baita do investimento. Se tivesse continuado rolando, eu acho que funcionaria, né? Talvez a virada de jogo nisso seria a gente nova, né? É, Seria é, reabastecer o tempo todo, né? Os sim. caras que forem saindo, entrando gente nova o tempo todo e a galera que tivesse algo bom, né, pra agregar, Eu né? concordo. Eu concordo, e o ponto sobre isso é que seria bom, o ideal, né? Seria ter alguém no nosso time ali que Focado focasse, nisso. focado só em captar mais pessoas, porque daí aquela época ali tava, cara, uma correria, né? Lançamento, ficar cuidando disso, fazendo aquilo, acaba e demanda tempo. A gente marcar reunião, conversar com o cara no Instagram antes, né? Marcar reunião para apresentar o projeto, aí faz a reunião, aí o cara não aparece, tem que remarcar. Isso aconteceu muito. Tipo, eu, no início, quando eu tava sozinho, a época que eu até falei com você, apresentei o projeto, cara, eu fazia tipo 20 reuniões por semana, entendeu? Eu falei com, cara, a grande maioria dos influenciadores de finanças do Brasil, eu falei, até uns grandes aí que tem, eu conversei, apresentei projeto e tal. Lógico, vários acharam interessante, mas vamos ver como é que vai ser e tal. E outros toparam, que nem você e os demais que entraram com a gente. Até que chegou uma hora que começou a chegar gente por indicação. Ó, o fulano me indicou, queria saber como é que é esse projeto aí e tal. E daí eu apresentava, ele entrava também. Mas tendo alguém específico em angariar novos clientes seria o ideal, né? Porque daí eu ia conseguir focar nas outras coisas e ia ter ao mesmo tempo novos integrantes no Mastermind, né? Eu acho que de repente se o business tivesse um business só pensando nisso, É, funcionaria, né? Pra é, não teria perda de foco do lançamento e tudo mais. é, E, cara, na ideia da rede social em si, tu acha que isso não fazia sentido desde o começo? Ou foi alguma coisa ali que talvez não foi feita correta? Ou o que que tu achou? O que que deu errado? Ou o que que deu certo também na rede é. social em si? Vamos lá, minha opinião, tá? Quando eu comecei a fazer, lógico que fazia sentido na minha cabeça, pelo menos, né? Senão não teria investido tudo que eu investi. Mas que eu acho que é um dos motivos que não deu certo? Talvez não seja o momento, ou nunca vai ser o momento, de fato ter redes sociais nichadas. Essa era a minha principal hipótese no início. É, de que haveria um movimento de novas redes sociais nichadas e as pessoas iam comprar essa ideia. Só que a gente vê que, cara, Instagram, TikTok, nananã, essas grandes redes sociais, elas a cada dia lançam uma parada nova. Então acaba que é muito difícil uma pessoa deixar de usar o Instagram, passar a usar outra. Até assim, ela poderia continuar usando o Instagram e ter a outra rede social. Só que o tempo das pessoas hoje em dia é escasso. Tipo, quando a pessoa abre o Instagram, às vezes é só para, tipo, caixa vazia, entendeu? Ficar vendo ali uma parada e tal, não sei o quê. E a nossa rede social era mais para, tipo, conhecimento, não ia ser muito entretenimento, né? Seria um público muito específico, um público que toparia ter uma outra rede social no celular e que ela seria muito chata, né? Não teria entretenimento, ia ser só conhecimento, né? Então, acho que essa foi a principal hipótese frustrada, né? Quando eu comecei a perceber isso, foi difícil para mim aceitar isso, mas a gente tem que encarar a realidade, né? E para mim, eu acho, na minha opinião, que foi isso, né? Que uma nova rede social nichada talvez não seja o futuro. Eu confesso, quando você me apresentou a ideia, eu olhava com certo ceticismo para esse lado do projeto, né? Porra, rede social,
o cara vai abandonar o Instagram e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu pensava, pô, sei lá, mano, vai que o cara tá com uma ideia aí que eu não tô vendo, vou ver qual é, né? Mas eu via muito valor no Mastermind que você me apresentou. É, Na época eu vi o Caio Beach postando o lance da caneca lá, a foto do Mastermind, isso que me chamou a atenção e fez eu te procurar lá e ver, porra, ver qual é pra entrar nesse Mastermind aí. Mas eu confesso que eu olhava com certo ceticismo essa história da rede social, mas sei lá, né? Eu a tenho até hoje canequinha. também. Olhava com ceticismo isso aí, mas eu falei, pô, sei lá, né? Vai que, vai que né? É, quem sabe, né? Alguém aí, alguém cria, dá continuidade de certa forma esse mastermind, ou a gente volta mais pra frente, porque eu vejo valor, sim, né? Eu As vejo, conversas cara. sempre eram boas, e, e quando a gente olha outros masterminds de outros nichos, pô, a galera tem muito sucesso junto, né? Tem aquele cara lá, um loirinho, esqueci o nome dele. O Fint? Fint? É isso. Esse cara aí, ele tem um mastermind lá da parte de marketing digital e, tipo, dá pra ver que a galera, ao mesmo tempo, se ajuda, estuda junto, aprende junto e a galera é muito bem sucedida, né? Então, acho que Sim. uma pessoa, duas cabeças pensam melhor que uma, né? Aquela famosa frase aí. Então, um mastermind é algo muito bom. Boa, e olhando pra trás agora, cara, você pensando em tudo isso aí que aconteceu, o que que você tirou aí o que que te agregou isso tudo, né? É porque a gente aprende no acerto, aprende no que dá errado, enfim, o que que você aprendeu, o que que você levou pra frente que você acha que, pô, foi bom pra ti, crescimento pessoal, assim. Com certeza. Cara, valeu muito a pena tudo o que aconteceu, assim. É, É aquela história, a gente aprende de verdade na prática, né? A gente pode ler todos os livros de empreendedorismo que existem, mas, cara, se você não tentar empreender, não tentar pôr a mão na massa de fato, você não vai saber o que que é, entendeu? Eu dei a cara a tapa. É, eu me... Não vou dizer que eu me ferrei, porque eu aprendi muito com isso, mas foi, de fato, uma frustração no sentido de que não foi para o caminho que eu imaginei, entendeu? Mas assim, eu aprendi muito com isso e uma coisa que teve de resultado é que eu passei a admirar demais empreendedores de sucesso, tipo, mais do que eu já admirava, porque eu vi o quão difícil é você abrir um negócio e fazer ele dar certo. Lógico, pode ser que você pegue e acerte na veia, né? Tipo, foi abrir um negócio que realmente, de repente, todo mundo precisava e deu muito certo, mas é muito difícil. De qualquer forma, empreender é muito difícil, requer muito sacrifício, muita dedicação. Então, eu passei a admirar ainda mais empreendedores de sucesso. Eu vejo um cara que empreende, tem sucesso, eu falo, pô, esse cara é o bichão mesmo, né? Para não falar palavrão aí no podcast. Outra coisa que eu olho para mim mesmo e hoje no mercado de trabalho, olhando outras pessoas, eu vejo que nessa minha experiência de empreendedorismo, eu fiquei lapidado, assim, eu me formei com um trabalhador sinistro, assim, porque eu olho as outras pessoas em trabalho, enfim, em outros lugares e tal, e, cara, eu vejo que eu tenho uma Visão de dono da energia, parada. uma visão de dono, não tem tempo ruim, entendeu? Deu travado ou não? Não, não, pode falar, pode Ah, falar. tá. Não tem tempo ruim, tipo, é pra ficar até as 10 trabalhando? Pô, pra mim não tem problema, tá ligado? Eu já tô acostumado com isso. Eu virava a noite trabalhando. Então eu tenho esse pique aí que eu dou muito crédito a essa experiência como no empreendedorismo, que me formou como um cara que bota a mão na massa mesmo. Boa, cara, e acabando lá a StockFi, o que que você fez depois, né? Eu acho que você chegou a atender uma galera individualmente, né? O que que você É, fez depois que acabou? realmente aconteceu muita coisa em pouco tempo, mas quando eu percebi que a StockFi não ia dar certo, que eu ia só ficar queimando o meu caixa, mantendo a empresa aberta, então realmente eu tive que encerrar esse business. Foi muito triste, assim, é tipo um filho que você deserda, né? Então foi muito triste para mim fazer isso, mas cabeça para cima, bola para frente. Eu estava já pensando muito em me profissionalizar no mercado financeiro, e aí eu tinha tirado umas certificações, era a CEA, especialista em investimentos e tudo mais, e aí eu comecei a buscar algumas possibilidades do que eu poderia fazer com isso.
E foi aí que eu encontrei a possibilidade de atuar como consultor CVM, né? Que para quem não sabe, é um cara que ele pode te aconselhar a investir. Ele pode te falar, investe nisso, nisso e naquilo. Ele analisa o teu perfil, ele monta um portfólio, renda fixa, renda variável, até Alô, alô? criptomoedas, Acho que enfim. travou, hein, cara. Consegue bolar ali um portfólio para você no longo prazo e até para objetivos específicos. Ah, quero fazer uma viagem no ano que vem. Eu posso montar uma carteira para essa viagem. Você vai Ô, poupando, vai Cris, investindo Cris. para você chegar lá e ter a grana para essa viagem. Bom, retomando aí, a gente teve um travamento aqui, problemas técnicos. Você estava falando sobre a tua experiência como consultor CVM, né, cara? Como é que foi essa história? Isso, estava só explicando o que é, como que é o trabalho de consultor, né? Então ele analisa toda essa questão do portfólio, do perfil do investidor, monta um portfólio até para objetivos específicos e ele pode recomendar. Então, ó, compra essa ação, investe nesse título de renda fixa, nananã. Então era isso que eu estava fazendo. Como eu já estava meio presente nas redes sociais, no Instagram, já estava ali meio que me posicionando como alguém tipo, autoridade em finanças e investimentos. Então, pessoas do meu ciclo de amizade, pessoas que me conheciam, já sabiam que eu estava metido nisso. Então, quando eu comecei a falar que eu estava fazendo consultorias e tal, então muitas pessoas passaram a me procurar, procurando consultoria. Foi assim que começou e começou a dar muito certo. É até mais certo do que eu imaginava que ia dar pelo período ali que eu estava me dedicando a isso. Foi questão de um mês, eu já estava com quase 10 clientes. Então foi algo que começou a ir rápido, pessoas do meu ciclo de amizade mesmo, e que daí acabavam me recomendando para outros amigos, minha família também, pessoas próximas a mim, e a gente começou a fazer então as consultorias, né? Você tava no. Você atendeu essa galera aí, então, como é que você. Qual foi o próximo passo? Como é que você saiu desse mundo de consultor? O que que aconteceu? Então, eu estava aí, né, com as consultorias, tudo dando muito certo, até que de repente eu recebo uma mensagem no celular de uma gerente geral de uma agência de alta renda de um banco aí nacional, né? E falando que queria conversar comigo e tal, e porque o meu currículo estava circulando de alguma forma e acabou chegando nas mãos dela, e ela gostou, se interessou, estava com uma vaga aberta e queria trocar uma ideia. Aí eu fui lá para conversar com ela e de fato era uma proposta para eu ser gerente ali dessa agência do segmento de alta renda, Pessoa física mesmo. pessoa física, pessoa física. E aí, cara, eu falei, meu Deus, e agora, né? A proposta, lógico, era razoável, era boa, mas eu estava com a consultoria acontecendo e eu gosto de empreender, mas será que vale a pena eu fazer agora? Pegar uma experiência no mercado, né? Ou será que eu fico aqui? O que não me atraía tanto é porque trabalho de gerente não é muito investimentos, né? É mais resolver pepino do que qualquer coisa. Então, isso que foi o que não me atraiu tanto assim nessa vaga. Então, eu passei esse feedback e aí a resposta foi, não, tudo bem, tal, você é muito bom, a gente gostou muito de você. Tem outras áreas aí que o banco está contratando também na parte de investimentos. Eu gostei muito de você, acho que você tem perfil para ficar no banco, vou te recomendar para lá, tudo bem? Falei, ah, tá bom, pode recomendar, né? E aí, vida que segue, nem pensava mais nisso. Cara, umas 2 semanas mais tarde, eu acho que foi umas 2 ou 3 semanas depois, recebi uma nova mensagem. Aí era da gerente, deixa eu me lembrar, era da gerente da área ali de operações em bolsa, do banco, né? Também para a parte de pessoas físicas. E aí ela falou que o meu currículo chegou nela, por conta dessa gerente geral ali, chegou nela, e ela gostou e queria trocar uma ideia comigo, que elas estavam com uma oportunidade e tudo mais. Aí eu falei, claro, vamos conversar. Aí a gente foi, conversou, foi uma entrevista em que eles testaram meu conhecimento sobre o mercado mesmo, né? Testaram meu conhecimento, fizeram várias perguntas e tal, no final gostaram de mim, e daí surgiu essa oportunidade
de trabalhar como um operador de bolsa, né? Operador de bolsa ali para essa corretora. E aí, cara, a proposta foi boa, fazia sentido para mim, era numa área que eu gostava pra caramba, que é a área de investimentos, em bolsa, né? Coisa que eu mais gosto na vida, na parte de trabalho. E, cara, eu topei, né? Eu topei. E aí eles falaram, tá, beleza, você tem a certificação CE, que é de especialista em investimentos, esse é um dos requisitos, mas você não tem a PQO, que é uma certificação necessária para exercer a função, né? Que é uma certificação da própria Bolsa brasileira. Então, você precisa ter essa certificação para poder atuar. E, assim, a gente precisa disso para ontem. E daí, cara, resumindo a história, eu tive uma semana para estudar uma apostila de 500 páginas e fazer a prova. E se eu não passasse, muito provavelmente eu seria demitido. Quer dizer, não seria nem contratado, né? E acontece que foquei full time nisso, fui lá, fiz a prova e deu boa. Passei lá no PQO e aí deu certo, né? Fui contratado e hoje, já trazendo aí para essa parte da minha vida, essa etapa da minha vida que é a atual, eu atuo como operador de bolsa para essa corretora, atendendo pessoas físicas aí na região sul do Brasil. Então, que é esse trabalho, né? Para quem não conhece, todo mundo que Mas já viu... Opa, fala só, agora. só antes de entrar nesse mérito aí, cara, tu tá mandando currículo pra algum lugar? Ou Não, eu tinha no tu, LinkedIn. tu descobriu, cara, hoje como é que teu currículo foi parar lá? Como é que te acharam? Foi uma assessora, foi uma... Não, como é que foi? Era uma gerente de recrutamento de um escritório de agente autônomo de Curitiba, que pegou meu currículo, e ela era amiga dessa gerente. E aí passou. Cara, como é que. A gente vê como é que às vezes situações de acaso podem mudar completamente a nossa vida, né? Sim, muito doido. Cara, sensacional. Mas fala aí, cara, como é que, o que que faz um operador de bolsa na prática? Então, um operador de bolsa, acho que todo mundo já assistiu algum filme aí de que tinha mercado financeiro, tinha bolsa de valores, e tinha aqueles caras muito loucos no telefone, pega 10, não sei o que, né, fazendo compra e venda com os dois telefones na mão, aquela loucura, 500 pessoas numa sala berrando, jogando papel para cima e xingando a mãe do outro. Essa é a minha profissão. Só que moderna, né? Hoje não é essa loucura que nem era antes, é tudo mais, tem muito mais tecnologia envolvida. Então, é uma sala que todo mundo fica sentado, tem um foninho, a gente conversa com o cliente, faz a operação na própria bolsa, né? Antes o cara tinha que passar a ordem para outra pessoa fazer, era outro profissional que de fato comprava e vendia. Hoje eu faço o call de compra ou venda pelo telefone, o cara concordou, eu vou lá e compro e vendo na hora, né? Então a gente faz esse tipo de operação de curto prazo, né? Até algumas vezes chega a ser day trade, né? É bem curto prazo mesmo. Então a gente faz operações assim e vai rentabilizando o cliente e assim vai, né? Pô, o que que você mais aprendeu nessa tua função nova aí? Porque eu imagino que seja algo que exija um nível de atenção acima da média, né? Porque, Sim, pô, um vacilo aí pode dar um problema sério, né? não, total, total. A gente, tipo, mexe muito dinheiro, assim, por operação. E, assim, algo que eu aprendi é como que funciona o mercado de fato, assim. Antes eu tinha só a visão de buy and hold, né? Eu tinha só essa visão aí de comprar, montar o portfólio e fazendo rebalanceamento esporadicamente. Só que o mercado, 90% não é buy and hold, né? Tem uma pequena parte do financeiro que é movimentado no mercado, que é buy and hold, mas a grande maioria não. É institucionais fazendo compras e vendas, operador de bolsa, enfim, pessoas fazendo trading, comprando e vendendo, né, fazendo esse movimento aí. Então, isso foi algo que eu aprendi. E sim, a parte de atenção tem que ser crucial, cara, porque, por exemplo, até contar essa história aí que aconteceu ontem comigo.
O pessoal agora tá de férias, né, meu? Então, os clientes estão todos viajando e tal. E aí eu liguei para a cliente, ela estava tendo um lucro considerável ali na operação, fui dar o call de saída. E cara, ela atendeu, na verdade eu liguei para ela, não atendeu. Ela mandou mensagem, falou: "Me liga agora, mas tem que ser rápido, né?" Aí eu liguei, dei o call de saída ali para ela, ela falou: "Não, vamos sair, só que tem que ser rápido porque eu tô dentro do avião e o avião tá quase decolando." Da- E daí eu Nossa. já tinha a saída e a entrada em outro papel ali programada, né? Daí eu falei: ó, o que que a senhora acha de sair desse papel e entrar nesse por causa disso, disso, daquilo, né? Passei todo o racional. Ela falou: não, vai, mas tem que ser rápido que o avião tá saindo. E aí, cara, eu apertando os botões ali, fazendo os negócios rápido, mas ao mesmo tempo pensando: não posso fazer merda. Porque, cara, você muda ao invés de compra, faz venda, é uma zica, né? Ou bota uma quantidade errada, um papel errado, dá zica. Então tem que estar muito atento. E daí eu fazendo a operação, e daí eu escutava pelo telefone, tipo a turbina do avião, cara. O avião tava quase decolando. E daí eu fui fazer a outra operação, quando eu fui pegar, tem que pegar o de acordo, né, por telefone. Na hora que eu fui pegar o de acordo, perdeu o sinal, cara. Caiu o sinal, acho que o avião já tinha decolado. E daí ficou a operação em aberto, não consegui confirmar. Então, ela saiu de duas posições, não consegui entrar na outra, mas aí eu sabia que ela ia pousar em 2 horas, então eu já deixei ele programado para ligar para ela depois. Aí quando o avião pousou, eu liguei, aí, aí eu consegui finalizar a operação, mas foi muito louco. Cara, que loucura. Numa situação dessa, não tenho a menor condição, eu acho, de atuar nesse tipo de pressão aí. Mas o que você vê de futuro, cara? Você gosta dessa coisa de operar em bolsa? Quer continuar nisso? Você pretende ir para outra área do banco? O que você está pensando aí de carreira? Cara, o meu momento está sendo. Eu sempre fui muito de pensar lá no futuro, né, e tal. Eu continuo pensando no futuro, me planejando e tudo mais, mas no quesito profissão, o que que eu estou fazendo de profissão e tudo mais, eu estou mais focado no que eu estou fazendo agora, para fazer isso bem feito, do que de fato ficar pensando em todas as coisas, porque assim, eu tô bem aberto, sabe? Eu tô com a cabeça bem aberta às oportunidades, porque, cara, que nem aconteceu agora, eu não esperava nada disso acontecer, né? Então, de repente, pode ser que tudo mude. E não tem problema, tá tudo bem. É, então, eu estou com a mente bem aberta para oportunidades, estou focando muito no que eu estou fazendo agora. Eu gosto disso, acho muito maneiro. Tá falando com a mulher, o avião tá quase decolando e fazendo operação, eu acho massa isso. Essa dinâmica aí, que todo dia é uma parada diferente, é uma nova oportunidade no mercado e muito dinâmico, isso eu acho muito legal. Estou aberto a novas oportunidades, mas eu penso e seguindo aí a carreira, ver o que o banco tem para mim também. E se não, a consultoria, agora eu tenho ainda mais know-how, né, para levar comigo, para continuar com as consultorias. Então, um passo de cada vez, ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, mente muito aberta e focando no que eu estou fazendo agora. Boa, e até porque qualquer previsão que você fizer, a única certeza que você vai ter é que ela tá errada, né? Porque se você, há 3 anos, alguém te contasse o que ia acontecer contigo até agora, tu Nossa, ia falar que é mentira. com certeza. Cara, 3 anos atrás eu tava pensando em ser gerente na Ambev e tal, seguir carreira lá, que é uma baita empresa, pô. Mas os ventos mudaram aí, fui de uma direção para outra, mas muito feliz com isso, né? Boa, cara, a gente já tá batendo aí quase 1 hora de podcast, 45, se eu não me engano, que a gente cortou, não dá pra eu ver o tempo certinho. Mas a Uhum. gente caminhando aí pro encerramento, cara, tem algum livro aí que você leu, que você acha que, pô, te transformou de alguma forma, que você acha que seria legal a galera que tá escutando aí ler também? Uma recomendação que eu acho que é um clássico, com certeza o pessoal já ouviu falar. Mas para quem não ouviu falar nesse livro, ou de repente já ouviu falar e ainda não leu, leia. É Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill.
É um baita livro, ele meio que conta ali uma entrevista que ele fez com o diabo, né? E, lógico, tudo no sentido figurado ali, de como o diabo trabalha para manter as pessoas alienadas e vivendo uma rotina e tudo mais. E ele entende quais são as armadilhas que o diabo tem para manter as pessoas aí. E ele vai contando ali como que faz para você se desvencilhar disso, sair dessa rotina do dia a dia, tipo, pensar fora da caixa, né? Ser empreendedor, ir atrás dos teus sonhos, fazer as coisas acontecerem. Então é um livro bem legal, assim, que se você ler com a mente aberta, você consegue tirar vários insights legais. Boa, eu já li esse livro também, ele foi escrito há um tempão e tem uns negócios que É, ele fala ali que parece que é pra você, né? exatamente. Boa. E, cara, tem alguma frase aí que pode ser do livro, pode ser da tua cabeça, pode ser que você escutou de alguém que você acha que, porra, marcou de alguma forma que você gostaria de falar aí pra galera? Tem uma frase que não sei se é de alguém, mas eu sei que a família da minha namorada fala bastante. Era uma frase que o avô dela falava, e que quando eu estava na época de StockFi ali, que as coisas não estavam indo na direção que eu queria, ela falava bastante para mim, e faz muito sentido a gente ter isso sempre em mente, né? Que não tema ir devagar, mas tema não avançar, né? Então, é, às vezes as coisas vão engatinhando, não vão muito como você espera, mas, cara, sempre para frente, sempre avançando, porque a gente vai aprendendo e, de repente, alguém te manda uma mensagem querendo conversar e as coisas mudam, né? Cara, não, sensacional a tua história. História de, porra, resiliência, né? De fragilidade, na prática, né? Tu É, apanhar e continuar andando e ficar mais forte, pô, e mostra também como as coisas que mudam a nossa vida às vezes não é aquela coisa longa, né? Um estalo, um acaso ali, às vezes alguém viu o teu currículo em algum lugar por causa de uma coisa que você plantou também, óbvio, não é do nada, é, mas a gente nunca achar que tá perdido o jogo, porque não tá, né? é isso aí. Bom, irmão, prazer falar contigo, obrigado por ter aceito o convite e sempre que precisar aí, sabe que é só chamar. Que isso, mano. Obrigado você aí pelo convite. Foi legal falar contigo de novo. E tamo junto. Sempre que precisar de alguma coisa, fala comigo. Valeu, valeu, grande abraço, irmão. Valeu.